Bom, como elemento constitutivo da rotina, eu escolhi a seleção e a oferta de materiais. De acordo com a autora, existem duas abordagens. Materiais que representam as rotinas e que estão presentes nas turmas de educação infantil, e também a seleção e a construção de materiais que são oferecidos às crianças da educação infantil. Tem uma citação do texto que eu coloquei, que é de Abi Saber, que ele fala que o planejamento ele deveria ser feito coletivamente com as crianças, né? E que essa participação ela deveria ser escrita em quadro de giz ou papel cartaz, mas que isso nos últimos anos ele mudou essa forma de apresentação, né? E de fato, essa forma de apresentação aos longos dos anos ela foi progredindo, ela foi mudando, como a própria autora fala, né, nas observações que ela fez, cada escola tinha uma forma semelhante, mas a sua forma de apresentar as rotinas para as crianças. E eu apresentei aqui uma forma bem habitual que a gente vê nas turmas de educação infantil, que é o cartaz com as figuras, né, com as imagens do que as crianças vão realizar naquele dia. Geralmente próximo dos cartazes que falam sobre a rotina, existem calendários com as estações do ano, com os dias da semana, os meses, né? E isso é feito justamente para referenciar a criança no tempo, né? Para ajudar a criança a se situar nessa questão temporal, né? E também, juntamente com essas rotinas, existe uma referência dos horários, em que momento cada coisa vai ser feita. As formas de representação da rotina têm como objetivo permitir que as crianças possam compreender o tempo, tomando consciência da ordem das atividades do dia, da semana ou do mês. Ou seja, elas começam a compreender a ordem que vai acontecer as coisas. Elas passam a ter uma consciência do momento em que as atividades vão ser realizadas, né? O que vai acontecer antes, o que vai acontecer depois. Elas têm essa necessidade de saber, elas perguntam muito o que a gente vai fazer agora, o que a gente vai fazer depois. E também saber que podem organizar o seu tempo e usufruir naquilo que lhe parece mais interessante. As crianças, mesmo na educação infantil, elas têm as suas preferências, né? As atividades que elas gostam mais, algumas gostam da hora do conto, outras gostam da hora do recreio. Então, quando elas sabem, conhecem a rotina, elas já conseguem ver o que vai acontecer depois para poder usufruir mais daquele momento. Assim, a apropriação pelas crianças e pelas educadoras das rotinas pode levar a um novo tipo de organização, ou seja, esse novo tipo de organização a gente entende que a rotina ela precisa ser flexível, ela pode ser flexível de acordo com o que as crianças vão gostando e vão se desempenhando melhor em certos horários, antes ou depois, a professora pode flexibilizar isso, né? A autora ela fala também referente à modalidade da rotina oral, né, que se refere à conversa, a tu conversar com a criança, falar para ela o que vai acontecer, o que está acontecendo, né? A conversa ela também é um instrumento que simboliza as rotinas, é um instrumento que auxilia, né, na organização da rotina. O segundo caminho para tratar a questão dos materiais e as suas relações com as rotinas é a possibilidade concreta que os materiais podem oferecer e influenciar os diversos modos de organização da rotina. Então, a gente não pode esquecer dessa questão concreta, dessa questão lúdica. A criança ela precisa dessa questão da ludicidade mesmo diante da rotina, né? E daí tem dois autores que são bem importantes nessa questão, né? Que o texto traz, que é o Froebel e a Montessori, né? Um fala sobre jogos e outro fala sobre as questões da vida prática. Né? Os materiais não industrializados, que são os materiais feitos de sucata, também é bem importante, porque a criança ela tem essa capacidade de, com muito pouco, conseguir fazer uma brincadeira devido à sua imaginação. Né? E para finalizar, aqui eu trouxe uma citação da autora, né? Que fala que os materiais escolhidos pelos educadores, adequados às crianças, é um elemento que pode
a ampliar a variedade das atividades, das rotinas, dar tranquilidade ao educador para poder criar novas ações e não repeti-las, fazer com que as crianças possam estar mais envolvidas nas suas ações, realizando brincadeiras em grupo e individuais. É isso.